Bom dia, meus irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos hoje ter mais uma lição da nossa matéria, o controle da língua, hoje 18 de dezembro. E já adiantando, irmãos, falei semana passada que a gente tem tido uma caminhada meio picada, né? Tanto que agora que nós chegamos à quarta lição, mas infelizmente vamos ter mais duas paradas, hein? Mas não tem outra alternativa, porque domingo que vem, amanhã de Natal, a não ser que os irmãos estejam dispostos, depois de comer muito peru, vir para cá. Então não tem condição mesmo. E no outro nós vamos estar na nossa comemoração com a igreja, lá onde foi marcado, né? Então, 25 e 1º de janeiro, dia da Fraternidade Universal. Não vamos ter EBD, ok? Nós vamos estar lá. E aí nós retornamos no dia 8 de janeiro com a lição número 5. É o que dá para fazer, ok? Então, antes de nós iniciarmos, vamos orar e pedir a direção do Senhor para o nosso tempo aqui hoje, ok? Deus querido, muito obrigado pela liberdade que nós temos de estar com o Senhor, com nossos irmãos, buscando na Tua Palavra a orientação para nossas vidas, particularmente em algo que está tão presente no nosso dia a dia. Algo que é indispensável e que mostra ou liga os nossos relacionamentos e que nós possamos entender que essa é uma área onde a nossa espiritualidade, a nossa santidade, a piedade cristã também precisam influenciar. Obrigado, Deus, portanto, por esta manhã, por este assunto que estamos tratando e pedimos que Teu Espírito venha trabalhá-lo na nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso alvo de estudo hoje é o seguinte, 3 partes, né? Entender e aceitar que cada um de nós tem ego que só pode ser controlado pelo poder de Deus. Reconhecer, número 2, que Deus considera a jactância, a bajulação e o exagero como pecados. E 3, evitar a jactância, o orgulho, o exagero e a bajulação. Transformar estas maneiras de falar em conversa que glorifica a Deus. Então, no nossos alvos ali, irmãos, eu já quero mencionar que você não tem um ego apenas se você é egoísta, certo? Não. A gente vai tratar do egoísmo, mas independente se você é uma pessoa muito ou pouco egoísta, o ego é você, é o eu, né? Inclusive, pode vir aí, no tema da nossa lição é o eu em nossas bocas, certo? Então não é uma questão de saber se você tem ou não tem. É se você e eu temos lidado direito com esse eu, com esse ego ou não, ok? Porque essa é uma parte integral de quem nós somos, tá? Não tem alternativa quanto a isso. E a gente vai explicar um pouquinho por que eu mantive nos materiais que eu estou estudando uma palavra que a gente não usa, jactância, certo? Eu até botei ali orgulho, mas a gente vai dar a definição daqui a pouco e você vai ver que a palavra é um pouco mais abrangente do que orgulho, por exemplo. E aí eu preferi mantê-la para a nossa explicação, ok? Então, como eu disse, o nosso tema é o eu em nossas bocas. Jactância, orgulho, bajulação e exagero. Esse vai ser a tríade que nós vamos tratar hoje. E a gente vai perceber que mesmo que a gente possa não ser, vamos dizer lá, um nível profissional, tá? A gente cai nesses 3 problemas eventualmente na nossa vida. Ok. O eu ou ego o eu ou ego, aquela parte com a qual nós nascemos, aquela parte que é a nossa maior fã e que quer sempre nos agradar. Tá? Com a fã dessa, quem precisa de inimigos? Mas infelizmente, o ego, o eu, vive por nós. Vive e mataria e morreria por nós. Certo? É aquele fã mesmo, aquele que quer porque quer, não o nosso melhor ou o nosso bem, não é isso que eu estou dizendo. Quer nos agradar. É aí que entra o problema. Porque nem sempre eu quero o que é bom e o que é o melhor. Mas ele não tem esse discernimento ou não tem essa separação e vai buscar
aquilo que vai colocar um sorriso no seu rosto, mesmo que seja um sorriso pecaminoso, ok? Essa parte, né, ela está sempre interessada em mim, em que eu seja reconhecido e satisfeito. Um impulso muito forte e que, por isso, frequentemente se revela no nosso falar, né? Então, Jesus mesmo falou que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, há algumas pessoas que são mais caladas, mais introvertidas, e outras que, infelizmente, são mais falastronas, né? Ou são mais expressivas. É óbvio que essas pessoas vão ter mais problema nessa área, mas não significa que as outras também não tenham. Sobre o eu, homens e mulheres têm no seu eu algo que impulsiona as realizações, ao sucesso, a nos importarmos com a nossa aparência. Então, eu tomei banho e passei a minha camisa para vir hoje porque o meu eu disse que eu não queria passar vergonha de vir todo amarrotado, certo? Né? Pentei o cabelo quase 30 minutos com no secador e outros produtos, porque eu quero... Tá rindo de quê, irmã? Porque eu não quero aparentar desarrumado, certo? Então, isso tem a ver com o nosso eu. Agora, repare, irmãos, como é fácil sair de algo normal, né? E não parecer, como minha mãe chamava, menino, você está parecendo um mondrongo. Até hoje eu não sei o que essa palavra significa, mas era quando eu não tinha me arrumado direito, né? E tanto ouvia do início falar você está parecendo como um mondrongo, aí eu aprendi a cuidar da minha aparência. Então, eu não quero parecer como um mondrongo? Ok. Mas aí tem aquele pessoal que exagera, que vai para o outro extremo, que também o eu tem a ver. O eu diz assim, nossa, você se arrumou e o pessoal notou, o pessoal elogiou, e por algum motivo, meus irmãos, ruim, eu começo a prestar mais atenção nisso do que eu deveria. Então, enfim, eu preciso ser o centro das atenções. E a maneira como me visto, ou outras coisas também, o eu usa para que isso ocorra na minha vida, certo? Então, o eu faz tudo isso até determinado ponto, não é um problema. A questão é o quão frequentemente isso sai do controle. E é aí que entra o papel do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Dessa forma, o eu se torna uma ferramenta para glorificar a Deus e não para usurpá-la. O sucesso, né, que, entre aspas, por exemplo, passa a ser a serviço a Deus, ser o serviço a Deus e o serviço ao próximo. É aí que eu quero ser bem-sucedido se o eu estiver sendo controlado pelo Espírito Santo. Contudo, sem este controle do alto, o eu nos coloca em graves problemas. E parte desses problemas aparece em nossa comunicação. Por exemplo, com a jactância, orgulho, a bajulação e o exagero. Irmãos, antes de nós continuarmos, vale salientar que é muito fácil para nós atribuirmos um valor para nós pela opinião externa, pelo que os outros falam ou fazem. E nisso, de novo, irmãos, a gente está numa área com uma divisão muito pequena. Deixa eu explicar o que eu quero dizer, né? Eu cheguei e cumprimentei o irmão Teófilo, certo? Porque minha mãe me criou direito, né? Então, o irmão Teófilo estava viajando, eu reencontrei, a gente conversou. Vamos supor que por algum motivo o irmão Teófilo chegasse assim em casa, né? Conversasse, Neide, você viu como o pastor veio falar comigo? Uma coisa tão simples, do dia a dia da sociedade, né? De viver juntos. O eu pegou e disse, ele veio falar comigo. Chegou, deu oi para todo mundo, mas ele parou. Você vê, meus irmãos, como... Agora, vamos supor que eu soubesse que o irmão Teófilo tem esse desvio de comportamento. Aí eu não vou mais falar com ele. Não tem como. Vou ignorar a pessoa. Então a gente tem muitas coisas na nossa vida, meus irmãos, que são boas. Mas nós temos essa coisa de transformar em algo ruim. Eu já falei para os irmãos, a comida é maravilhosa. Aí a gente transforma em gula. Né? A gente pode comer só um pedaço de pudim e come a forma toda. A gente pode comer só né?
um pote de uma coisa assim de sorvete, come o pote todo. E por aí vai, né? O desejo sexual foi criado por Deus, é uma coisa maravilhosa. A gente pega algo bom, que Deus deu lugar e a pessoa exata para isso na sua palavra e transforma em lascívia. E eu poderia continuar aqui, meus irmãos. Deus abençoa com alguma coisa, uma vitória acadêmica, ou profissional, ou material, e eu transformo aquilo num ídolo. Ou, como eu falei, algo que atribui valor a mim. Né? Eu me lembro uma vez, muitos anos atrás, mais de 30 anos, que eu vi um boletim onde o pastor fazia questão, era um cabra com 5, 6 títulos acadêmicos, de colocar tudo no boletim. Eu achava aquilo tão estranho. Qual a necessidade? O importante para a igreja saber apenas, ou o visitante está chegando, é que fulano de tal é o pastor da igreja. Mais do que isso, para quê? Mas estava lá, mestrado em não sei o quê, doutorado em não sei lá do quê, e tarará. Então, são coisas boas, que Deus abençoou aquele irmão para poder conquistar. Aí o eu diz que por algum motivo ele precisa falar para as pessoas, né, que todo mundo saiba que ele é isso ou aquilo. Complicado. Então, o eu, irmãos, ele é um animalzinho difícil de se domar. E que a gente precisa estar atento, e é claro, com o auxílio e poder do Espírito Santo para poder lidar com ele no dia a dia e manter as coisas que Deus nos dá no seu devido lugar. Então vamos começar. A primeira palavra que a gente vê lá desde o começo, meio sinônimo de orgulho, é jactância. O dicionário define jactância como: primeiro, atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Vaidade, orgulho, arrogância. Número 2, pretensão de bravura ou altos méritos e conquistas. Preste atenção na palavra pretensão, tá? Atitude de quem conta bravatas e fanfarrice. Aí lembrei do Capitão Nascimento, é um fanfarrão. Por quê? Porque ele está falando de alguma coisa que ele não vai fazer, né? É aquele cara que conta vantagem, certo? Enfim, até mesmo se é um homem, né, da sua capacidade física de resolver as coisas. Se é comigo, é o primeiro a correr, mas ele, né, sem a ausência real do problema, lá vai o fanfarrão contar alguma coisa. A palavra jactância você vai encontrar quase toda vez que estiver palavras como vanglória, a gente vai falar sobre ela também, nas versões mais antigas, porque é uma palavra que a gente não usa mais no dia a dia, né? Talvez use em Portugal, mas aqui não usa mais. Então, quando você pega a Almeida, revista corrigida, atualizada, e etc, geralmente a palavra jactância vai estar lá. E aí, quando eu fui procurar no dicionário, eu falei, ela tem um escopo, eu gostei, maior do que apenas a palavra orgulho, né? Que inclusive está incluído na sua própria definição. Então vamos lá. Infelizmente, jactância é um hobby da humanidade. Momentos tediosos são salvos, entre aspas, pelos fanfarrões. Ele é o tipo de pessoa que mantém a conversa a seu respeito e a respeito de suas realizações, verdadeiras, falsas ou exageradas. Para alguns, a jactância pode ser algo inocente e justificado. Afinal, por que não falar do que eu alcancei, do que eu conquistei? Alguém tem uma caneta aí? Ele está anotando. Não, ele está anotando a lição. Só um pouquinho. Presta para o tio rapidinho. Eu tenho que aprender a sinalizar aqui, irmãos, os erros de digitação, porque minha professora me ensinou que porque pergunta é separado, para depois corrigir. Os irmãos verem o vídeo já vão ver que já vai estar corrigido. Então, por que então, meus irmãos, não falar daquilo que eu alcancei, daquilo que eu conquistei? Essa é a justificação que a gente dá para poder ser jactancioso. Então, eu não estou contando vantagem. Eu só acho que as pessoas precisam saber do que eu fiz. É como nosso cérebro funciona, né? Apesar das aparências, a jactância é um golpe nos relacionamentos. As mais banais regras sociais ditam que é correto e educado mostrar interesse quanto às outras pessoas e não tentarmos manter o foco em nós mesmos. No plano espiritual, que abrange toda a nossa vida, o fanfarrão rouba a glória de Deus e a coloca em si mesmo. Então, de novo, irmãos, aquela linha fina, né, entre uma coisa e outra, não é apenas a pessoa comentar, compartilhar sobre alguma coisa que conseguiu, que conquistou e tal, né?
Não, mas de novo, é a pessoa que precisa daquilo, intencionalmente, ela quer manter o foco em si, quer que a pessoa, as pessoas com as quais está conversando, tenha a atenção em si, certo? E que gire em torno das suas realizações, dos seus acontecimentos. Uma tentação que eu creio que é muito comum é quando alguém fala de alguma coisa, sermos tentados a entrarmos nesse assunto, mas relacionarmos a nós, certo? Então, nossa, porque a pessoa está contando, de repente, inclusive, sendo jactanciosa. Essa semana eu fui muito bem numa prova, tirei 9 ou 90, dependendo como você mede na sua escola e tal. Aí você diz, poxa, que bom, eu também fiquei muito feliz uma vez, lá em 1815, quando eu tirei 10. Eu preciso dizer que eu fiz melhor. A pessoa já está. É a disputa dos jactanciosos, né? Quem conta mais vantagem, quem conseguiu fazer melhor. A gente faz às vezes de brincadeira, depende com quem você está brincando. Porque dependendo se não for uma pessoa, né, realmente do seu círculo mais íntimo, uma coisa assim, é exatamente essa disputa para saber quem é o melhor. Né? Essa é a motivação principal do jactancioso. Temos 3 descrições evidentes de jactância. Vamos lá. São descrições que precisam de explicação, mas você vai entender. A nulidade inchada. Antes de continuarmos, nulidade, nulo é nada, certo? Como que você incha o nada? Aí é que está a descrição até engraçada de jactância, tá? É inchar o vento, o ar. Tá? Aqui é uma amostra de ar inchado. Como assim? Não tem como. Nada inchado. Então vamos lá. Filipenses 2,13. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. A expressão ambição egoísta, que é traduzida na revista atualizada por vanglória, vem de 2 palavras gregas que significam exatamente vazio e glória. É a exaltação do vazio, do que não possui substância ou valor real. Promove a nossa nulidade, isto é, algo que é o contrário do que o nosso Deus é. Ele é tudo, faz tudo, sabe de tudo. Em comparação, bem, não há comparação com aquilo que o nosso Deus faz. E exaltar isso é exaltar o nada que somos, portadores de uma natureza sem bem. Não é o que diz Romanos 7,18? Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, diz Paulo, né? E fazer isso com obras que são como trapo imundo, como ele diz lá em Isaías 64,6, o profeta. E esquecemos do que ele nos disse, está inclusive bordado na cadeira que você está sentada. Né? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15b. Presta para o tio de novo. Ponto aqui, meus irmãos, principal. Eu vou lembrar que... Achei. Ponto aqui principal, meus irmãos, é que eu estou trazendo luz, foco, holofote, para o que não deveria. Eu estou esquecendo, como falamos mais cedo, do que o Senhor fez para que eu estivesse naquela situação. De como o Senhor abençoou, capacitou para que eu estivesse naquela situação. E eu trato como se fosse apenas obra das minhas próprias mãos. Eu trato apenas como se fosse algo... Pronto, estou atrapalhando o Gabriel fazer as anotações dele, né? Da aula. Muito obrigado, meu irmão. Eu estou tirando de Deus a descrição e a glória, que inclusive a gente viu na mensagem do domingo passado, que só deveria ser dada a Ele. E esse é o nosso ponto aqui. E eu estou esquecendo essas 2 questões de como é a minha natureza. E que eu preciso, último texto, da ação do Senhor para que eu possa, de fato, realizar algo digno, né, de admiração. Então, se eu para tanto dependo dele, por que eu vou contar vantagem como se eu tivesse feito pela minha própria capacidade? A gente tem dificuldade com isso, irmãos, por quê? Porque, por exemplo,
Eu não preciso, até é difícil falar isso, não quis esperar que o raio caia na minha cabeça, mas tecnicamente eu não precisaria da ajuda do Senhor para ler esse texto, ok? Eu estou me referindo, a gente não precisa, parece que a gente não precisa da ajuda do Senhor para fazer coisas que estão dentro da nossa capacidade, certo? Literalmente ler um texto, falar, ok? Parece que, mas não estou dizendo que é. Mas lembra do que quando Paulo e Silas, não, perdão, quando Pedro e João curam o coxo da porta direita, né? E aí todo mundo fica admirado, fica olhando para ele. Qual é a resposta dos apóstolos? Irmãos, por que vocês olham para nós como se por nossa própria força e virtude esse homem estivesse andando? Olha só. Então, é óbvio que Pedro, João, eu e você não temos capacidade, nem com todo o treinamento do mundo, de curar alguém automaticamente, ok? Quando é assim, a gente não tem dificuldade de dizer, ou pelo menos espero, não teria dificuldade de dizer, ele está curado, mas não olhe para mim. Isso aí é o poder de Deus. Eu só orei. Eu ainda acho que tem gente que ainda nem isso consegue reconhecer, né? Mas é mais lógico que a gente reconheça. O nosso problema, irmãos, é, por exemplo, eu reconhecer que eu estou aqui ensinando no EBD e espera-se, Deus está agindo na sua vida, trazendo a você situações em que essa lição se encaixa na sua vida, e eu não compreender que sem mim nada podeis fazer. Essa é a diferença. Por quê? Porque está incluído aqui uma coisa que está dentro da minha capacidade humana de fazer. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, que absolutamente tudo que nós fazemos, ok? O limite da nossa responsabilidade e capacidade humana não é só o que a gente alcança. Deus usa aquilo além. Então, alguém comenta com você, poxa, lembra aquele dia que lá no trabalho você fez aquela reunião, né, e fez um devocional e tal. Aí a pessoa se encontra com você 10 anos depois, assim, olha, hoje eu sou um crente no Senhor Jesus. Como você não enxerga a graça de Deus nisso? Como não enxergar a mão do Senhor, a mão invisível de Deus, trabalhando a vida daquela pessoa e usando algo que você fez uma década atrás? O mérito humano existe. Você se deixou usar, você teve, né, proatividade de marcar aquela reunião. Amém. Mas nós precisamos compreender, meus irmãos, que isso aí é a ponta do iceberg, né? É os 10% que a gente vê. Os 90% da ação sobrenatural de Deus esmaga a minha jactância. Porque eu não tenho condição, eu posso pregar a melhor mensagem, posso trabalhar, irmãos, essa mensagem aqui foram 80 horas de trabalho, e não sei o que, e 300 horas de oração, e eu jejuei lá lá no monte, sei lá o que, lá no Everest. Joia, não vai mudar nada. Se o Senhor não fizer aquilo que só Ele pode fazer. E ai de mim se eu achar que Ele vai fazer por causa das 300 horas de oração no Everest, de jejum e de 80 de estudo. Então, é uma dinâmica, meus irmãos, que, não pode ser assim. É com Deus mesmo, então pouco importa como eu vá fazer. Não funciona assim, não. Nossa diligência e nossa dedicação e nossa excelência em fazer as coisas, quer seja na vida secular, quer seja na vida religiosa, tudo é espiritual, né? É isso aí, irmãos, é a condição que não tem nem discussão, faz parte do que nós vimos de novo no domingo passado, de refletir a glória de Deus e sermos excelentes em tudo que vamos fazer. O que Deus vai fazer com isso? É que eu não tenho uma fórmula matemática, certo? Esforço mais preparação igual a bênção de Deus. Não, essa fórmula não existe. Ou pode até existir, mas você não tem como quantificar essa bênção de Deus. Porque há pessoas que vão se preparar, orar bastante e tudo mais, e Deus, de repente, vai alcançar, converter uma pessoa. E de repente vai ter outra que não fez tudo o mesmo preparo, o mesmo trabalho, e Deus vai alcançar muito mais gente. O ponto é que depende dele, do propósito dele, da vontade dele e do poder dele de fazer, não de poder porque está dentro da capacidade, porque ele pode fazer absolutamente tudo, ok? Então é importante a gente ter essas coisas definidas.
Voltando para o nosso slide, segundo parágrafo ali. Não, pode voltar. Quando eu glorifico a mim mesmo, é com a glória da nulidade. Quando eu me glorio, não passa de engrandecimento da nulidade, é glória vazia, vanglória. Tudo que somos e fazemos só tem significado em Cristo e através dele. E aí entra Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Algo é bom ou ruim avaliado não na aparência externa ou nos nossos valores de julgamento. É bom se eu puder responder com sim às perguntas. Por exemplo, eu fiz no poder e na dependência de Cristo? Eu fiz para a glória dele? Então, se eu fiz e o resultado foi desse tamanho, eu fiz dessa maneira, foi bom. Se eu não fiz para a glória dele e fiz na minha própria capacidade e o resultado foi desse tamanho, não é bom. Agora, é engraçado, né, irmãos? Não é a aparência geralmente que as pessoas avaliam? Quer ver só? Uma coisa que me incomoda demais é a mania que a nossa denominação tem. E eu acho que não é só a nossa não, mas eu vou falar do nosso arraial, de chamar para grandes eventos pastores que têm grandes realizações ou igrejas grandes. Uma vez, inclusive, eu sugeri um preletor, vários anos atrás, na verdade, para a Semana Batista, né? Muitos anos atrás, e alguém pergunta assim, como é a igreja dele? Qual o tamanho? Qual a importância disso? Nunca leram 1 Coríntios capítulo 3? Eu plantei, agora Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Igrejas crescem segundo a bênção de Deus. Uma igreja que absolutamente não cresce, tem problema. Mas se vai crescer ou vai, bum, explodir, nem sempre necessariamente é pelas razões certas. Olha, a gente estava dando a volta aqui com o carro. Essa agência bancária chamada de igreja aqui, está lá, cheio de carro na frente. Todo mundo atrás da sua bênção. Alguns até com sinceridade, mas mal direcionados. E aí? Vamos lá copiar o modelo? Vamos lá ver o que estão fazendo de certo? Por quê? Porque as pessoas se impressionam com as aparências. Com aquilo que transmite supostamente sucesso. A bênção de Deus, meus irmãos, é algo muito mais sutil do que apenas números. Eu não podemos ser numerólatras, mas também não sou numerofóbico. Né? Não pode crescer porque isso não existe. O meu ponto é que nem uma coisa nem outra. Números são resultado da vontade soberana de Deus, está diretamente ligado a essa vontade, a se nós estamos ou não estamos fazendo a nossa parte. Por exemplo, se nenhum de nós evangelizarmos, Deus não vai trazer as pessoas. Porque Ele não pode? Não, porque Ele não quer. Ele não quer que a sua igreja cresça, a não ser pela pregação do Evangelho. Certo? Então a responsabilidade humana está dada e Deus vai fazer aquilo que Ele tem que fazer conforme a sua soberana vontade. Então, se todo mundo aqui estiver evangelizando, apenas continuamos fazendo o nosso trabalho e vamos esperar em Deus que Ele vai fazer a parte dele. Tranquilo. Então, essa luta, meus irmãos, esse paradoxo, né, ele é real. Como eu vou fazer as coisas para a glória de Deus? Como eu vou fazer as coisas na dependência dEle? Conseguir? Então, isso me basta, isso deveria nos bastar sobre a nossa satisfação de estar fazendo as coisas como deveríamos fazer. E aí, diante dessa percepção, né, quando eu estiver falando disso, eu tenho que dar glórias a Deus. Então, algumas vezes, irmãos, algumas pessoas perguntaram coisas sobre a nossa igreja. Desde o começo eu deixei claro, nós tentamos com os métodos humanos durante 3, 4 anos. Entre aspas, deu certo. Mas quando deu errado, deu muito errado. Era um castelo de cartas sem estrutura. E aí o foco mudou completamente. E fizemos o óbvio, né? Ou começamos a fazer o óbvio desde o começo. Colocar a palavra no centro. Aí eu falei para as pessoas que me perguntam, eu não sei, não tem método, não tem absolutamente nada, até porque tem muita coisa que ainda precisa dar certo e melhorar. Mas uma coisa eu lhe digo,
tira o glacê e aumenta a qualidade do bolo do ensino da palavra. E aí Deus vai fazer o que Ele tem que fazer através disso, porque é o que a palavra de Deus faz. Que a igreja crescia, a palavra de Deus crescia. Olha só, não era número apenas. A palavra crescia no meio da igreja. E a partir de que o Novo Testamento se expandiu, isso foi chegando a cada uma. O problema, sabe o que é, meus irmãos? Que não se tem controle sobre isso. Olha novamente uma manifestação de jactância. Todo método de crescimento de igreja, ele tem um quê jactancioso. Porque nós fizemos a receitinha, vai dar nesse resultado. Pode ver. Igreja em células, igreja com propósito, rede ministerial, e todos esses vendem um resultado, parece até marketing de rede. Faz isso que vai dar nisso. Rapaz, e Deus? Como que eu e tantos outros nunca param para perguntar, tem um negócio na Bíblia que fala sobre a soberania de Deus, como é que ela se encaixa aí? É claro que se a gente fizer essa pergunta, a pessoa vai dizer, não, é tudo isso na dependência de Deus. Mas o enlatado promete resultados. Você não tem, meu irmão, como prometer resultado com coisas espirituais. Irmãos, se preparem porque eu vou sair para evangelizar essa semana. Domingo não vai dar lugar aqui de tanta gente. Não dá vontade de dar um aleluia, dar uma glória a Deus? Mas a vontade passa rapidinho. Se você for bem instruído na Bíblia, você perguntar assim, como é que esse jactancioso pode ficar falando uma coisa dessa? O máximo que eu posso dizer, meus irmãos, é que eu vou sair para evangelizar. Nem isso eu tenho controle, porque eu posso sair onde me atropelar e nem vou, né? Mas é só o limite do meu planejamento. Eu não posso prometer resultados. Eu já vi gente sendo convidada para conferências. Vamos convidar o pregador tal, porque ele prega e muita gente se converte. Jesus, onde está a nossa cabeça? Da onde tiraram isso nas Escrituras? Então nós precisamos, irmãos, perceber como que o eu tem tomado o melhor de nós. Inclusive da maneira como nós fazemos igreja, né? Em geral, no meio cristão, no meio evangélico, certo? Então essa é a nulidade inchada que exalta o nada, que não deveria. Segundo, o charlatão errante. Muito tempo atrás, charlatões andavam de lá para cá, de vila em vila, de cidade em cidade, vendendo remédios que curavam absolutamente tudo, ou pelo menos prometiam. A Bíblia os chama de jactanciosos, nesse sentido, né, de ser aquele que sai prometendo alguma coisa, bem parecido com esse finalzinho do que eu acabei de falar. Inclusive, conta-se que a Coca-Cola surgiu como um remédio primeiro que prometia curar tudo. Hoje cura, você vai acabar sem um estômago, né? Especialmente se tomar em jejum bem cedo de manhã, né? Acabar curado do seu estômago, que ele não vai existir mais, né? Bem. Agora, versículo de Tiago 4,16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. E aí, como eu falei antes, meus irmãos, a palavra usada em Tiago 4,16 para jactância, na revista atualizada, ou vanglória, na nossa NVI, significa charlatão errante. Este é aquele que promete coisas que não pode controlar ou garantir. No contexto de Tiago, está relacionado a, olha o texto, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Verso 13. Mas como não temos controle sobre nem sequer o próximo segundo de nossas vidas, nossa atitude deveria ser mais humilde e mais dependente. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E é nesse pensamento que ele chega ao verso 16, onde começamos. Isto é, se temos sucesso em alguma coisa, é pelo desígnio soberano, zeloso e amoroso do nosso Deus. Se nos vangloriarmos disso, removemos Deus da equação. Então, é óbvio, meus irmãos, que o que Tiago está dizendo aqui não é que você literalmente tenha que dizer assim, então, irmãos, eu vou viajar semana que vem, se Deus quiser,
E aí, nosso plano é ficar 15 dias lá, se Deus quiser. Você tem que ficar falando, vírgula, se Deus quiser, vírgula. Não é essa atitude mecânica. É muito mais a sua disposição de coração do que apenas, né? É que nem alguém perguntou uma vez para mim, pastor, a gente tem que terminar as orações em nome de Jesus? Aí eu expliquei para a pessoa que não é uma fórmula mágica, certo? E você não está fazendo isso para lembrar Deus. Senhor, então, em nome de Jesus. Ouviu, né? Todo mundo ouviu? Amém. Não. Na verdade, irmãos, a prática tem mais a ver com uma questão didática do corpo de Cristo. E até certo ponto, minha também. De que eu me lembre pelo que, ou como eu posso, me é permitido, capacitado, fazer essa oração. Eu posso chegar ao trono da graça sem absolutamente nenhum impedimento por causa do nome de Jesus. Então, essas situações, irmãos, são interessantes porque eu mostrei para a pessoa como não havia obrigatoriedade de dizer isso, porque Paulo mesmo não fazia. Vem a menininha lá falando, esses aí estão anunciando o caminho do Deus Altíssimo, blá, 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 endemoniadazinha lá, né? O que Paulo faz? Ele nem menciona o nome de Jesus. Com autoridade, expulsa o demônio. Você sabe a história, né? O pessoal fica revoltado porque ela dava muito lucro, tarará. Você viu, meus irmãos? As formulazinhas, elas são didáticas. Elas não são abracadabra. Né? Não é mágica. Então, não é isso que Tiago está falando. Que toda vez que eu for contar alguma coisa que eu vou fazer, então, irmãos, nós estamos aqui para falar sobre a nossa construção, se Deus quiser, porque queremos nos próximos meses começar a construir aqui nosso terreno, se Deus quiser, porque nós vamos fazer essa planta, se Deus quiser, e a gente tem aquele prédio ali, se Deus quiser. Vai começar o pessoal a dizer assim, já entendemos o que você está querendo dizer. Mais importante do que a repetição enfadonha de uma frase, né? O que Tiago está despontando, meus irmãos, é que em lugar de fazer esses planos, que ele menciona aqui até de questões profissionais, né? Iremos a tal cidade, faremos negócios, ganharemos dinheiro, que o meu coração seja compreendendo que os planos, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A gente tem que fazer planos. Irmão, você está viajando hoje? Eu não souber de nada. Decidi agora. O Elon Musk está fechando o ônibus para ir para Marte. Resolvi ir. Mas hoje? Quem faz isso? Né? Se você porventura está querendo participar da colonização de Marte, você já está planejando um tempão, já se inscreveu lá no site, né? Vai ser missionário em Marte, provavelmente. Então, não é assim que a gente faz. A gente planeja as coisas. Então, quais são os seus planos? Não, pastor, eu tenho um plano de 5 anos terminar meu curso, fazer uma pós, tal. Ok. O que Deus disse sobre isso? Você quer ver só, meus irmãos? É de arrepiar, né? Eu convidei Stuart Olliott, que não pôde vir na nossa conferência, né? Para participar do próximo devocional. Certo? Não perder a oportunidade de recebermos alguma coisa de um homem tão maravilhoso assim, uma vez que por causa da idade ele não pôde vir mais para a nossa conferência. Aí expliquei tudinho, né? Tive que traduzir tudo que eu tinha para ele poder entender o que era. Ele não fala português, é claro, e tal, sei que. Ele agradeceu, né? Primeiro é um gentleman, né? Agradeceu demais o convite, etc, etc, etc. Eu vou conversar com o Senhor com S maiúsculo e lhe dou um retorno. Vou falar o quê? Não, eu preciso para agora. E eu realmente preciso para agora. Porque eu estou fechando os colaboradores, né? Então, isso faz mais ou menos 7, 10 dias que nós conversamos. Eu vou esperar mais uma semana, algo assim, e perguntar se ele já tem uma resposta. Não que ninguém tenha já falado isso, irmãos, mas ele literalmente diz, eu não posso lhe dizer agora. A maioria das pessoas que eu convido para qualquer coisa, elas falam sobre a quantidade de coisas que elas têm para fazer para dar sim ou não. Poucas agem como ele e disse, eu vou orar sobre o assunto. É um homem aposentado, supõe-se que não pastoreia mais, não sai mais tanto para pregar, como os irmãos sabem, ele está com 80 anos, ainda assim viria aqui.
Ainda assim, qual foi a resposta? Tiago 4. Deixa eu perguntar aqui ao nosso patrão se eu devo participar dessa empreitada ou não. Para mim, irmão, isso é uma tremenda lição, porque eu sou uma pessoa até certo ponto, certo ativismo e resolver as coisas rápido. E isso é uma enorme lição de como a gente precisa parar e dizer, Senhor, sento, levanto, rolo, deito, o que eu faço? Qual é a tua vontade para essa situação aqui? Eu já tive pessoas que vieram me procurar com problemas sérios, assim, pastor, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, sei não. Como se pastor fosse algum tipo de oráculo, né? Isso subir até aquela montanha, aí tem uma névoa, umas luzes, aí lá, eu estou até com uma roupa bem maneira hoje para oráculo e tal. Qual é a sua dúvida? E eu tenho um telefone especial, né, um link, em que eu vou revelar. Eu estou dizendo que as pessoas aí ficam um pouco frustradas, porque ao invés de eu dizer, faz isso, eu digo, o irmão tem que ir. Aí eu digo, né, tem que orar, tem que considerar isso aqui. Passos para conhecer a vontade de Deus. Consulte a multidão de conselheiros, como o provérbio nos fala, e você vai decidir o que você tem que fazer. Agora, eu dizer o que você tem que fazer, eu não estou vivendo a sua situação, eu não sei nem os detalhes do que está acontecendo, porque às vezes, irmãos, a gente não quer se dar o trabalho de consultar o Senhor. E não fazendo isso e se apressando, final do nosso texto, nos vangloriamos removendo Deus da equação. Porque a gente começa a prometer que vai fazer as coisas sem Deus ter dado devida autorização para aquilo, né? Terceiro, o desfalcador, essa palavra nem existe, da glória de Deus. Uma das etapas mais baixas da egolatria, né, ou seja, da idolatria do ego, é assumir o crédito por outra pessoa. Por outro lado, quando damos crédito a quem crédito é devido, seguimos um princípio sadio de vida. Essa é uma coisa que infelizmente acontece às vezes hoje com a rede social e a necessidade das pessoas de produzir algum tipo de material, né? Um tempo atrás, eu e minha esposa encontramos um vídeo, cara caminhando num parque, né, amor? Fazendo a sua caminhada, com a sua câmera lá. E aí ele começou a citar um texto que eu usei em uma mensagem e transformei depois em um texto. A única coisa que ele fez foi tirar Deus do texto. Porque o meu texto termina com a perspectiva bíblica, né? Eu acho aquilo tão interessante. A capacidade que as pessoas têm de pegar algo que não sai da sua cabeça e fazer. Se você ouviu, vai falar e sabe que não é inédito, mas não lembra de quem é, no mínimo coloque embaixo. Autor desconhecido. Você menciona, eu estou usando de alguém, mas eu não sei de quem é. Né? E tal. Tenho duas, de certa forma, personalidades do meio evangélico que eu vi citando a mesma coisa, praticamente idêntico, 90% do mesmo DNA, e os dois com o nome embaixo. Um eu vi a própria pessoa citando, no outro eu vi alguém citando, né, e antes com o nome do outro embaixo. Eu falei, olha, a probabilidade dessas duas pessoas terem pensado a mesma coisa é baixa, bem baixa. Então essa questão, meus irmãos, de crédito, por quê? Porque a pessoa faz questão porque ela é vaidosa? Não, é porque não é seu. Você não pensou isso. Eu não criei isso. Então eu vou dizer quem foi que fez ou criou aquilo. Certo? Se eu estou copiando, né, o pensamento da escrita de outra pessoa. E é sobre isso que a gente está tratando aqui com o desfalcador da glória de Deus. Porque o propósito básico de nossas vidas é refletir a glória de Deus. Para isso, Israel devia ter existido e para tanto existimos hoje. O glorificamos demonstrando quem Ele é através de nossas atitudes, pelo que somos e faremos. 1 Coríntios 6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Coríntios 6, 19 e 20.
Então a ideia, desculpe, irmãos, a ideia é que através do nosso corpo, em outras palavras, tudo que nós fazemos, trabalho, né, tudo, eu estou tendo a possibilidade de glorificar a Deus ou a mim mesmo, certo? Bem, a punição de Moisés, ele ter sido negado a entrada na Terra Prometida, parece excessiva, mas o Senhor estava apontando este princípio que estamos vendo. Não desfalque a minha glória. Diante da instrução de Deus de falar à rocha, Moisés bate nela e ainda diz: escutem, rebeldes, será que, subentendido, nós teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Números 20, 10. Então, o coração de Moisés estava no lugar errado, provavelmente movido por causa da ira, né, com aquele povo. E aí a gente sabe a penalidade que teve. Ele assumiu a honra que era de Deus. E olha que interessante, irmãos, uma pesquisa secular apontou que 95% dos entrevistados concorda que é algo muito antiético receber crédito pelo trabalho de outro. Isso é uma pesquisa secular. Se até o mundo pensa assim, quanto mais o nosso Deus. Exemplo, quando Herodes aceitou o louvor dos homens que o aclamavam como sendo um Deus, olha o que aconteceu. Atos 12, 23. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Irmãos, se isso acontecesse no meio cristão, a gente ia ver gente caindo para tudo quanto é lado por aí. Cada uma, e é verdade, é mais frequente em meios neopentecostais, onde você vê umas coisas incríveis. Tem umas aberrações vindo, meus irmãos, por exemplo, da África. Um pastor lá convenceu os irmãos de que eles deviam comer grama. Você pensa que a idiotice humana não tem limites e você se surpreende. Mas como é que chega a esse nível? Porque ele tem um nível de idolatria para com a sua congregação que eles literalmente acreditam em tudo. Teve um outro, que esse já é mais um tremendo cafajeste, que tinha dito que as mulheres que não estavam conseguindo engravidar, eu não vou nem dizer o que ele fez, e ele teve uma atitude de abuso, não deixa de ser, mesmo ter sido com a permissão, com o pretexto de ungir as partes, blá, blá, blá. E o ponto aqui, meus irmãos, como você chega no nível de acreditar numa pessoa dessa maneira? Como? Porque você está essa pessoa, no caso, está sistematicamente roubando a glória de Deus e colocando sobre ele. A congregação acredita que é por causa dele que supostamente as coisas vão acontecer ou estão acontecendo ali naquela congregação. Essa idolatria da personalidade, irmãos, é uma coisa muito comum no ser humano. É fácil a gente colocar em cima de alguém, em lugar de apenas uma admiração pelo valor real que a pessoa tem, de novo, pela graça de Deus, colocar uma coisa exagerada. E aí, de novo, eu falo, se Deus fosse agir como fez com Herodes, em todas essas circunstâncias, tinha gente caindo como mosca por aí. Tamanha você vê a misericórdia de Deus. E com certeza ele fez nesse contexto, porque tinha a ver com o seu propósito para a época, que mostra que ele não faz mais apenas por sua enorme misericórdia. Seguindo, próximo slide. Devido a tudo isso, também que a nossa participação na salvação é absolutamente nenhuma, nada, zero. Afinal, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:9. Em todos os casos de vanglória, Deus teve o seu lugar de direito usurpado. Não de fato, claro, né? Porque Deus continua sendo glorioso, exaltado, soberano. Mas, em princípio, esse lugar é usurpado. Nada do que fazemos pode apagar a glória de Deus, de fato. Tal acontece apenas na percepção de homens que adoram no altar do eu. Tal seriedade se vê em textos como Romanos 1:30, onde, meus irmãos, esse comportamento é colocado do lado de outros que a gente com certeza sabe que são malignos. Olha lá, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, essa é a palavra em questão,
arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. Perceba qual é a companhia ao redor dos insolentes aí, que está com a palavra que eu ia traduzir também como jactanciosos. Olha só. Porque eu não quero andar do lado de inimigos de Deus, do lado de caluniadores, do lado de arrogantes, presunçosos. Eu não quero ser aqueles que desobedecem aos pais e tal. Mas aí quando chega na parte de ser insolente, jactancioso, aí eu não tenho tanto problema assim. Mas veja a companhia com que Paulo coloca, né? Não é um pecadinho ali do lado, é algo sério. Bem, a jactância está como marca da impiedade dos nossos dias. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, de novo, é a mesma palavra, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Essa é a profecia de Paulo sobre os últimos tempos. Gente que fala mais do que sustenta, mais do que é, mais do que realmente realizou, e sempre roubando, usurpando a glória de Deus. Então, irmãos, se queremos nos gloriar, a palavra de Deus nos ensina que Deus deve ser o nosso foco. Então é uma glória completamente diferente. Olha lá. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Salmo 34, 1-3. Este modo de agir nos ajuda a tirar o olhar de nós mesmos e colocar onde a honra é devida. Em outras palavras, em Deus. E isso influencia as pessoas ao nosso redor. Então veja, meus irmãos, satisfazer-se, gloriar-se, alegrar-se, perceber que algo está bom, que algo é maravilhoso, que é tudo isso, não é o problema aqui. O problema é quando eu esqueço de jogar a glória para o alto, de ser refratário, né? Você quer o que é refratário, né? O tijolo refratário é aquele que você usa na churrasqueira, porque ele repele o calor para voltar da brasa para dentro, né? Então você tem que ser, nós temos que ser refratários em que aquilo que alguém exalta ao que nós fazemos ou somos, nós reconhecemos que fazemos ou somos por causa dele. Então não é falsa humildade, né? Tinha um pastor amigo meu que falava assim, tem gente que quer tanto sair desse perigo que você chega assim, irmã, que comida maravilhosa que você fez. Aí a pessoa, fui eu não, foi Jesus. Aí esse pastor amigo falou assim, ele olhava lá para a cozinha, mas ele já foi embora? Brincando com a irmã para fazer ela entender que aceite elogio. Aliás, meus irmãos, é extremamente saudável nós reconhecermos o valor das pessoas. Mamãe fez o almoço de domingo. Mãe, o almoço estava muito bom. Ela não fez mais do que a sua obrigação. Ela podia deixar passando fome, cuidar da sua vida. As pessoas que estão lhe servindo de alguma forma ou de outra, reconheça. Reconheça o quanto você tem sido abençoado, que você não é uma ilha. Muito pelo contrário, existe em todo momento um batalhão de gente que está lhe servindo. A semana passa todinha, meus irmãos. E durante mesmo a semana, não precisa estar no culto, não. Vamos trocar aquela lâmpada dessa semana. Você vai chegar aqui e provavelmente ela vai estar funcionando. Alguém vai vir durante a semana, vai abrir mão do seu tempo, né? E vai trocar ali. Durante a semana, a gente vai fazer pagamentos. Se o irmão Vitor não fizer, eles simplesmente não acontece. Não, pastor, mas ele foi eleito para isso, foi para isso mesmo. É assim que a gente pensa? Que as pessoas estão simplesmente debaixo de obrigação, que elas têm que fazer porque têm que fazer? Não, não é assim que o mundo funciona, irmãos. Obrigação e dever existe, sem dúvida nenhuma. Eu não preciso... Eu vim aqui hoje agradecer porque meus pais não me deixaram na maternidade. Não. Mas eu preciso conhecer que eles me levaram para casa. Graças a Deus. Mas cuidaram de mim toda a minha infância. Botaram roupa sobre o meu corpo, botaram comida na minha barriga. Ficaram
noites acordado quando eu estava doente. A gente não é tão velho assim, meus irmãos, mas será que não está surgindo uma geração um tanto quanto cada ano que passa ingrata, que acha que as pessoas simplesmente têm obrigação de fazer? Há muitos anos atrás eu reencontrei o nosso diretor, que é avô do nosso pregador aqui e sogro de outro pregador, né? E ele é americano. Via de regra, o americano tanto quanto formal, né, em algumas coisas, não é como o latino. E eu fiz questão de dizer para ele, eu estava, inclusive, me lembro muito bem, na entrada lá da igreja, onde ele congrega, onde eu estava visitando. Isso 20 anos depois que eu terminei o meu curso. Mas, meus irmãos, eu sei que eu não teria o privilégio de estudar no lugar que eu estudei se aquele homem não tivesse saído dos Estados Unidos e ter começado há 60 anos atrás o Instituto Bíblico Palavra da Vida. Então, até o último dia da minha vida, eu serei muito, muito grato ao Sr. Davi Cox. Já é um homem de 80 e tantos anos, continua servindo o Senhor. Ele, para mim, está na lista de Hebreus, homens dos quais o mundo não é digno. Essa noção, meus irmãos, de que nós não chegamos... o Evangelho não começou no dia que a gente se converteu. A história não começa naquele dia. Há um legado atrás de nós. Há uma lista de coisas que foram feitas para que nós estivéssemos hoje aqui. Isso é humilhante, bom, no bom sentido da palavra. Porque a gente percebe o privilégio, a honra, que é ter a nossa história ligada a esses santos do passado e alguns do presente. E essa percepção, meus irmãos, é o contrário daquilo que a gente está falando. Isso é se gloriar no Senhor, porque foi Ele que fez. Eu não estou me exaltando homens quando fazemos isso. Estamos reconhecendo o mérito. Agora, se esses homens fizerem com isso algo errado, que a gente já tratou aqui, aí não é nosso problema. Seria se nós estivéssemos usando de uma outra ferramenta que a gente vai ver daqui a pouco, uma ferramenta do mal. Mas se eu estou sendo sincero em reconhecer o valor, o trabalho, o serviço, o impacto que aquela pessoa tem na minha vida, eu não fiz absolutamente nada de errado, certo? E falando dessa ferramenta, é a próxima palavra que a gente vai ver aí, a bajulação. Um ditado diz que a bajulação nos levará a qualquer lugar. Em outras palavras, ela abre portas, né? E isso é muitas vezes verdade. Poucos usos da língua são tão manipulativos e servem mais ao ego do que à bajulação. Ela é o poder hipnótico da língua para seduzir e conquistar. Através dela, colocamos as pessoas em dívida conosco, por assim dizer. Destacamos e elogiamos verbalmente alguma atitude, alguma virtude ou alguma realização na vida dessa pessoa. Mesmo sem qualquer resposta negativa por parte dessa pessoa, mesmo que ela não responda com vaidade, a nossa motivação já é demeritória, pois é um elogio com o objetivo de manipular outras pessoas com vistas a ganharmos algo com isso. Então deixa eu explicar. Bom mestre, então o objetivo do rapaz ao aproximar-se de Jesus foi de bajulação, certo? Eu vejo mais bajulação no que ele faz do que na abordagem de Nicodemos, que também chama de bom mestre. Certo? Então, a ideia é, a motivação daquele rapaz, do jovem rico no caso, né? Era de bajulação. A resposta de Jesus não foi de vaidade. Muito pelo contrário. Ele quebrou já o problema na hora. Por que me chamas bom? Alguém aqui tem dúvida, meus irmãos, que Jesus é bom? Você acha, por acaso, que Jesus estava sendo ali? Que isso? Bom que nada. Bom é Deus. Mas fala aí. Não. Deus estava quebrando logo o plano daquele rapaz ali. Jesus estava quebrando. Quando ele joga para Deus
tanta coisa que ele está nos ensinando, irmãos. Claro, está glorificando a Deus, mas ele está dizendo assim, olha, o seu intento do coração eu não vou alimentar. Pausa. Será que eu tenho a mesma atitude toda vez que alguém vem com uma bajulação comigo? Será que eu quero quebrar? Ou eu gosto? Eu respondo assim, a pessoa vem, né? E aí? Bom, eu. Mais um pouquinho. Eu não faço gesto, mas é o que eu quero que a pessoa faça. E Jesus encerra ali na hora. E aí o que se segue a gente sabe, né? Nesse diálogo aí, ok? Nós paramos assim. Existem pelo menos 4 aspectos manipulativos da bajulação. Primeiro é atenção. Atenção é uma das recompensas que recebe a língua bajuladora. Se eu comentar sobre o excelente trabalho que você está fazendo, quase certamente eu terei a sua atenção. Ganhei a minha recompensa. Então, essa é uma situação que talvez a outra pessoa não tenha nem culpa de responder à bajulação, mas é natural. Se alguém chega, né, até por educação, e menciona o bom trabalho que você está fazendo e tal. É uma dinâmica complicada, irmãos, porque Deus é que vai julgar o coração de cada um. Mas se a minha intenção inicial é trazer aquele elogio para que a pessoa possa dizer que eu evangelizei, é a bajulação. E eu alcancei a recompensa que eu queria. Eu tenho a atenção dessa pessoa. Pastor, mas por que a gente quer fazer isso? Porque geralmente nós elogiamos alguém em algo real. O elogio é verdadeiro. A intenção é ruim, mas o elogio é verdadeiro. Então veja bem, se eu estou elogiando porque o cara conquistou tal coisa excelente, ele está acima ou abaixo de mim? Acima. E quando eu recebo a atenção dele, isso valida a minha vida. Nossa, ele me deu atenção. Eu preciso que ele me dê atenção. Aí entra a bajulação. Então, vê, meus irmãos, como a gente é pequeno, mesquinho. A gente, eu digo o ser humano, né? Nas suas intenções. Ele usa da bajulação para conseguir a atenção de uma pessoa que ele entende que vai aumentar o seu valor. Porque ele parou para ouvir o que eu tenho a dizer. Ok? Se eu comentar sobre onde eu parei, ganhei minha recompensa. Segundo, irmãos, elogios. Elogios também estão dentro do poder da bajulação. Elogiamos as vestimentas de alguém ou como a pessoa fala bem em público. Mas nosso objetivo velado é que a pessoa, por sua vez, também faça o mesmo elogio. Então, olha só. Então, fala assim, rapaz, você foi muito bem nisso. Não? Eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa e vejo realmente que você foi muito bom. A minha intenção velada é que a pessoa assim, vindo de sua parte. Ou seja, eu sou a referência de excelência e estou dando um elogio. E a pessoa, ao meu ver, do jeito que eu estou conduzindo a situação, vai retornar dizendo assim, não, você é a pessoa que eu queria realmente que me elogiasse, que trouxesse isso para mim. Então, o objetivo é que eu, no final, seja elogiado, e não necessariamente a quem eu estou elogiando. Ok? Sedução é outro aspecto. O bajulador usa de seus galanteios e elogios para trazer a pessoa para o seu lado de alguma forma. Quando alguém declara para outra pessoa que ela merece alguém melhor na sua vida e que lhe valorize de verdade, raramente isso é verdade, mas é o que trará aquela pessoa para o seu lado. Basta falar o que o outro quer ouvir. E é interessante, irmãos, dessa ilustração, as alças de um vaso, em inglês, são chamadas de asas. E aí Samuel Johnson disse o seguinte, os homens são como vasos de barro. Você pode levá-los para onde quiser pelas orelhas. Ou seja, pela bajulação, por aquilo que você fala para ele ou para ela, né? Então você seduz a pessoa para o seu lado, né? E meus irmãos, isso tem muito quando você quer que alguém defenda a mesma coisa que você.
certo? Você simplesmente traz aquela pessoa através dos elogios de que ela está fazendo um ótimo trabalho, e isso e aquilo, e você vai aumentando o seu lobby, né? A politicagem ali, para poder trazer a pessoa para o seu lado. Pastor, isso acontece em igreja? Infelizmente, sim. Faz tempo que eu não vejo, mas já vi, onde as pessoas se associam. E outro detalhe, mano, deixa eu lembrar aqui. Quando você está fazendo isso, geralmente você passa pano para um monte de coisa que você não gosta na vida da pessoa. Mas o importante é que você vai ter mais um aliado. Parece que eu estou falando do Congresso Nacional, mas não. Estou falando de várias situações humanas e, infelizmente, congregações e igrejas não são uma exceção a isso. Ok? E, finalmente, irmãos, obter favores é o quarto aspecto. Obter o favor aqui tem o sentido de ter a outra pessoa disponível, isto é, favorável a nós. E a bajulação é uma ferramenta certeira para conseguir isso. Contudo, é um falso respeito alcançado da parte das pessoas para conosco, e não algo real, originada em verdadeira admiração e honra. Então, de novo, tenho certeza que no meio político isso acontece muito, mas às vezes você tem uma situação no trabalho, que você precisa de alguém que apoie o seu projeto, que você está, né, por trás, não sei o quê, e aí você quer trazer a pessoa para o seu lado, e você elogia, então você ganha o favor da pessoa. Né? Você ganha a atenção da pessoa, o respeito da pessoa, e ela vem também para o seu lado, certo? E a bajulação é o meio que se usa para isso. Então, irmãos, obviamente, bajulação é um pecado. Ele está ligado à impiedade, à falta de fé e dependência de Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu preciso manipular a realidade para fazê-la do meu jeito, em lugar de depender de Deus. Ok? Texto bíblico. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Salmo 12, 1 e 4. Aí eu lembrei, meus irmãos, da nossa conferência, e obviamente antes do texto bíblico, onde Absalão faz muito disso que a gente está vendo aqui, não é isso? Depois que ele volta para Jerusalém, o que ele faz? Ele começa um jogo político para poder ter aliados para o seu lado, e depois, quando ele se levanta contra o seu próprio pai, ele tem agora toda uma base, né, para lhe sustentar. Então você vê, meus irmãos, é bem complicado. Inclusive porque às vezes você tem que resistir a essa tentação. Oi? Ok. A diferença entre elogio e bajulação. Não vou esquecer, não. Então, meus irmãos, infelizmente, no meio evangélico, você também precisa, em alguns pontos, de... na falta de uma outra palavra, de política. Né? Por quê? Particularmente quando você está lidando com uma denominação, não uma igreja local. Você tem que resolver coisas, tem que decidir coisas. E aí, é aí que está. Tem como você fazer isso sem usar dessas ferramentas? Sim. Usando de forma autêntica as suas palavras, usando de forma transparente, de forma verdadeira. Então, o problema aqui não é o trabalhar as situações com as pessoas para chegar a um determinado resultado. Não. O problema é quando se usa dessas ferramentas, né, de falsidade, de bajulação, de falsos elogios, para poder trazer as pessoas para o seu lado. Né? E como eu disse, geralmente passando pano, né, para as situações que essa pessoa está fazendo de errado, que você não concorda, como se fosse uma coisa que não tivesse a mínima importância, porque aquilo que você quer alcançar é mais importante até do que um comportamento verdadeiro. Né? E aí você, de novo, mas é por isso que você vê tanta coisa absurda na política. Gente que se odiava na última eleição, dividindo o mesmo palanque, como o próximo presidente e o vice. Não tem nenhum mistério em falar sobre isso. Tem vídeos, um xingando o outro, um chamando o outro de corrupto, e agora todo mundo é amiguinho. Então, esse nojo, irmãos, do comportamento humano, infelizmente, é real. Né? E não vai acabar, diga-se de passagem. Né? Bem,
Pergunta, qual a diferença entre elogio e bajulação? Principalmente a minha intenção, certo? A minha motivação. Então, se eu estou elogiando alguém, certo? Para essas situações que a gente colocou aqui, trazer a pessoa para o meu lado, né? Que a pessoa possa me elogiar também, ou que a pessoa me deva, né, favores, são bajulações, aonde a minha motivação condena o elogio, mesmo que ele seja verdadeiro. Agora, aproveitando, Alex, a bajulação também pode ser falsa, certo? O elogio, por si só, ele não tem como ser. O elogio ele tem que estar baseado em uma coisa factual, uma coisa real, né, do que está realmente acontecendo. A bajulação pode ser verdadeira ou falsa, mas ela sempre vai se condenar na motivação. E a motivação, como eu já disse, é que a pessoa devolva o elogio, que a pessoa me dê atenção, certo? Sempre o ego, nosso tema da lição aqui, tem um papel naquilo que está acontecendo. Ok? Então, principalmente a minha motivação. Oi? Ah, a pessoa que está recebendo? Olha, eu vou lhe ser sincero, às vezes não dá nem para perceber. Certo? E de novo, se você recebe aquele elogio, mesmo que seja uma bajulação, tá? Obviamente, se você perceber que aquilo não é uma inverdade, é um exagero, né? Tipo, o cara chegar para mim assim, pastor, você é o melhor pregador do mundo. Não precisa nem do metro para ver a falsidade de tal afirmação, né? Então isso acontece muito no mundo da fama. Aquele pessoal do entourage, o pessoal que anda junto, né? O pessoal que depende do cantor ou do jogador e tal, eles estão ali para colocar o ego do cara para cima. E, obviamente, eles mentem adoidado. O problema é se a pessoa que está recebendo a bajulação vai acreditar ou não naquilo. Se não acreditar, né, e também nem perceber que é uma bajulação, mas não levar aquilo como verdade para si, a questão morreu aí. Certo? Porque eu tenho certeza que algumas das pessoas que Absalão tentou fazer isso, não colou. Boa parte o atendeu. Ele pecou e essa outra parte pecou também. Provavelmente alguns, ele tentou a mesma estratégia e o pessoal percebeu rapidamente. A gente tem uma expressão que diz, enxergou através dele. Sabe? Enxergou direto através dele qual era a intenção dele. E aí não respondeu com essa mesma vaidade. Porque nem sempre é tão fácil distinguir uma coisa da outra. Você levantou a mão, mano? Acho que a gente está precisando de... Ah, está aqui, desculpe. Não vou ter que ficar repetindo o que as pessoas estão falando. Depois, do outro lado. Mike. Estava pensando aqui sobre meu entendimento ao receber o elogio, né? Acho que isso daí tem a ver muito também com aquilo que nós pensamos sobre nós. Como Paulo fala, né, sobre como é que a gente deve pensar sobre nós. Então, nem além, nem a quem. Então, ter um pensamento correto sobre quem eu sou em Cristo, eu acho que isso ajuda também a discernir aquilo que vai chegar até mim. Sim. De novo, pega aí, leva lá para a Auribete, como é que chama? O receptáculo do elogio ou da bajulação, né? É que vai determinar se esse pecado vai ser só de um lado ou se vai ser dos dois. Porque, inclusive, Alex, você pode receber um elogio verdadeiro e ainda assim responder com vaidade. Então, aí no caso, só tem pecado do lado do receptor. Né? A pessoa fez o elogio, como a gente acabou de dizer, né? Reconhecer aquilo que alguém faz e o seu trabalho e tudo mais, e a outra pessoa, infelizmente, respondeu de maneira errada. Às vezes você pode perceber também a bajulação como uma falha de caráter, né? É alguém que, na maioria das vezes, ela fala mal, tem a questão da fofoca, algo que a gente já até falou aqui, e o mínimo é o elogio nesse aspecto, seria a bajulação, né? Então, é alguém que, de repente, quando a gente tem um convívio, você percebe que a tendência dela é muito mais falar mal do que o falar bem. E o falar bem vai vir exatamente com essa motivação que o senhor falou. A bajulação, meus irmãos, ela é às vezes bem sutil. A pessoa parece sempre simpática também. Mas ela é simpática
de forma exagerada. Ela precisa sempre... Está no que ele está falando aqui. Ela precisa ser aquela pessoa que gostam dela. Não tem nenhum problema as pessoas gostarem da gente. O problema é eu precisar disso. Aí eu quero sempre aquela... né? Eu não estou falando das coisas certas, doces, agradáveis, graciosas, por causa do Espírito Santo na minha vida. Mas porque eu quero manipular as pessoas para gostarem de mim. E isso é muito sério. Próximo slide. Salmo 5, versículo 9. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. A palavra usada para enganar, traduzida como lisonjear na revista atualizada, significa literalmente tornar a língua suave. Pouco da gente estava falando agora, né? Os bajuladores são astutos em suas palavras. O uso de enganar pela NVI mostra como as motivações dessas lisonjas estão longe de serem nobres, certo? Porque elas querem mesmo manipular e enganar a pessoa que está sendo ali elogiada, né? Este mesmo verso nos ensina que desses lábios bajuladores não sai uma palavra confiável. E a imagem fica pior. As suas gargantas são um túmulo aberto. Diante do bajulador encontram-se armadilhas para quem der ouvidos a ele. Olha o que Provérbios 29:5 diz, irmãos. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. A pior coisa, meus irmãos, que você pode fazer com elogio é acreditar demais nele. Dizem que alguém chegou para Spurgeon e disse: pastor, o senhor prega muito bem. A Spurgeon respondeu: eu sei, meu irmão, o diabo já me disse. Se a história é verdadeira ou não, eu não sei, mas a lição é clara. Mais uma daquelas situações, irmãos, que eu falei, né? Eu vou deixar de reconhecer o bem, a virtude, o serviço na vida do meu irmão? Não. Acabei de falar isso. Mas isso também pode ser usado para o mal. Tanto da minha parte como bajulação, ou como da parte da outra pessoa. Então, como é que funciona aqui, queridos? O elogio tem que ser sincero e factual. Certo? Então, se você gosta de ouvir de alguém que você é a pessoa mais bonita do mundo e acredita nisso, ok. Isso simplesmente não é verdade. Então você precisa que a sua esposa chegue para você e diga assim: você é o homem mais lindo do mundo. Então, você tem um ego tão frágil que você precisa disso aí. Então, irmão, somos quase 9 bilhões. Sério? Que não tem um monte de gente mais bonita que a gente? Não, eu sei que a beleza está nos olhos de quem vê. Eu não estou falando, meus irmãos, de uma coisa doce que você fala, né? Não, é a ideia que a gente tem de necessitar ser validado pelos outros. A forma como as pessoas vivem para nós são uma demonstração muito maior, né, de amor e cuidado do que meras palavras. Ao meu ver, as palavras têm muito mais a ver com vaidade do que as ações. Eu não estou dizendo, irmãos, que o abraço e o eu te amo não tem o seu valor, mas você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu passei a vida inteira, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Teu pai acordava às 5 da manhã para trabalhar. Chegava, você estava dormindo. Aí ele ia no quarto e olhava para você e fazer uma oração. Então, essa necessidade, irmãos, que a gente tem sempre do outro, de novo. Fale quantos eu te amo possível e abrace muito. Mas não reduza as pessoas às suas noções de elogio, de carinho e etc. Quando Spurgeon falou que a sua igreja o amava, ele não disse porque ele ficava fazendo cultinho do dia do pastor. Para Spurgeon, a principal demonstração de amor da sua igreja era como ele sabia que a igreja fazia orações específicas de oração enquanto ele estava pregando.
Já pensou uma coisa dessa? Por padrões que a gente está acostumado hoje, não vale. Então, meus irmãos, o elogio tem o seu lugar. Mas a gente precisa, primeiro, entender como ele funciona e, segundo, como nós vamos tratá-lo na nossa vida. Então, alguém me serviu? Reconheça isso. Alguém fez algo para mim? Reconheça. Não tem problema nenhum. Mas com sinceridade, algo que seja factual. Algo que não seja, né? Você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. O que é ser o mais maravilhoso do mundo? Afinal de contas. E o mais engraçado, irmãos, é que as mesmas pessoas que a gente exagera em alguns elogios, depois a gente desfaz tudo. Aí você é a mulher mais maravilhosa do mundo. Passou uma semana, ai, você não tem jeito. Qual das duas? Porque a gente exagera de um lado e a gente exagera do outro também. Que aliás é o próximo ponto, né? Que é o exagero. A língua, meus irmãos, a comunicação, que é um termo mais apropriado para a nossa matéria, é algo extremamente complicado. Que é claro, se não tiver uma dose cavalar de graça, tudo fica ferro no ferro, né? O tempo todo. Eu não estou falando do bom sentido lá de provérbios, não, que o ferro com ferro afia o amigo, né? Mas na ideia de que fica o tempo todo na faísca só. A gente precisa de graça nos nossos relacionamentos, porque nem sempre as pessoas vão falar aquilo que deveriam falar. Que não é nem principalmente no nosso tema hoje, mas também inclui. Certo? Então, vale ressaltar, como eu falei também, só para terminar em Provérbios, o elogio pode se transformar numa rede, numa armadilha para as pessoas, né? Vale ressaltar que nada disso significa que não devemos encorajar ou elogiar uma pessoa que merece reconhecimento ou precisa de uma palavra positiva. A chave de tudo é a motivação. Por que eu estou elogiando essa pessoa? Sou movido por um desejo altruísta de levantar o meu próximo? Desejo demonstrar meu amor, meu carinho, meu apoio e meu encorajamento, mesmo que nada tenha a ganhar? Então, caso positivo, isto é um elogio e não uma bajulação. Elogios que dão glórias a Deus nos protegem e aos outros das armadilhas do orgulho e da vaidade. Quando, apesar de elogiar, o foco do que nós falamos aponta para Deus e destaca a participação dele, estamos no caminho certo. E aí, meus irmãos, jactância, bajulação, exagero. Vamos lá. Uma frase popular diz: eu não exagero, apenas estico a verdade. Outra frase diz: quem conta um conto, acrescenta um ponto. Bem, o exagero nada mais é do que mentir sobre os detalhes para tornar a informação mais sensacional, mais interessante ou mais manipulativa. Os normalmente vistos como culpados disso são pescadores e políticos. Mas brincadeiras à parte, todos nós podemos ter a tendência de usar a língua para servir ao ego pelo exagero. Alguns o fazem para chamar a atenção das pessoas que achamos estão perdendo o interesse no que estamos falando. Um dedinho destroncado vira uma fratura exposta, para que a gente possa segurar as pessoas interessadas em nós. A ira também é algo que leva ao exagero. Pais dizem que vão matar os seus filhos se eles não atenderem. A minha falava isso. Eu vou aí, vou matar um. Nós 3 estamos vivos até hoje. Filhos dizem que seus pais nunca os ouvem, o que obviamente também não é verdade. E por aí vai. A ira transborda em expressões exageradas a fim de intimidar, pressionar ou humilhar aqueles com quem estamos irritados. Exageramos também para nos sentirmos melhores com a realidade. O peixe não foi tão pequeno agora, que vemos a admiração de todos quando narramos o tamanho e o trabalho que tivemos para pegar o tubarão que pescamos. Novamente, brincadeiras à parte, dizemos que o peixe, que tinha 1,5 kg, tinha quase 2 quilos. Irmãos, entre 1,5 kg e quase 2 quilos, a gente deixa a imaginação por conta das pessoas. E algumas vão dizer assim, devia ser 1,980 gramas. E aí eu saio melhor na fita, né? Vendedores têm sido especialmente tentados nessa área. Como é fácil exagerar as qualidades de um produto para poder vendê-lo. Então,
Irmão, se você trabalha com venda, olhe lá, né, sobre os exageros. Em todas essas situações, as pessoas se convencem por alguma justificativa racionalizante que não estão mentindo, apenas estão esticando a verdade. O problema é que, com isso, ela deixa de ser realmente a verdade. Isso não sem um custo. O exagero acaba com a confiança e a credibilidade, dois fundamentos de relacionamentos bem-sucedidos. Também desagradamos a Deus ao sermos pessoas de duas verdades. Ora, servimos a verdade quando ela é algo pacífico para nós. Ora, a comprometemos com nossos exageros porque não renunciamos ao nosso eu e precisamos torcer a verdade para atender aos nossos próprios interesses. Essa é uma área, meus irmãos, onde eu não sei se você tem lutado constantemente, mas isso... Por que simplesmente não contamos aquilo como realmente aconteceu? O que eu quero dizer, meus irmãos? Sim, parece que a gente precisa dar aquela exagerada, pelos motivos que estão aqui. Gente, eu vi um acidente de trânsito aqui, foi horrível, nossa, o carro ficou acabado. Aí você vai lá ver no Instagram do RR Notícias, sei lá o quê, bateu à frente. Sabe, essas coisas bobas do dia a dia, se você não é assim, mas deve ter convivido com gente assim, que precisa sempre ter uma floreada, né? Uma coisinha a mais e tal, para mais e para menos, ok? Nossa, foi no casamento do fulano, a comida não estava boa não. Aí alguém que também não gostou, né? Da gente não gosta dos noivos, sei lá por quê. Eu achei até que aquela maionese estava assim meio... Então, lembra da outra lição sobre fofoca? E aí o exagero vai ser usado para o mal ainda. Bem, sempre é para o mal, mas para denegrir mais ainda aquilo que eu não estou gostando. Então a gente usa para os dois lados, para melhorar e embelezar aquilo que vai me trazer vantagem ou depreciar ainda mais ao que eu acho que eu preciso fazer isso. Bem, fechando, irmãos, em resumo, quer seja a jactância, a bajulação ou o exagero, o pecado é do orgulho e da independência de querer manipular a realidade pelos nossos poderes. Esse é um tipo de feitiçaria. Alguém poderia dizer, né? Nossos abracadabras, ou espectro patronum para os mais jovens, são nossas expressões jactanciosas, bajuladoras ou exageradas para manipular como as coisas acontecerão. Que tal coisa esteja longe de nós. E, ao contrário, Salmo 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu não sei se você sabe disso, irmãos, mas a feitiçaria nada mais é, e eu não estou brincando aqui, é trazer à realidade algo pelo poder da palavra. Isso é literalmente o que significa feitiçaria. Aí expande-se, é claro, na literatura e na mitologia, para uso de artefatos, uso de poções, etc. Mas a ideia é, eu estou trazendo algo à realidade que não existe. É nesse que eu fiz a ponte, irmãos, que a gente usa as pessoas, se você preferir, tirar a gente da reta, né? As pessoas usam da jactância, da bajulação e do exagero para manipular a situação e trazer à realidade algo que não está como eu gostaria. A atenção da pessoa, o respeito, ela passar para o meu lado e assim por diante. Né? O jovem rico chega diante de Jesus e já o bajula e bom mestre, certo? E de certa forma até usa aí de exagero, porque ele queria ouvir de Jesus com certeza uma resposta positiva. O que farei para herdar a vida eterna? Diante da bajulação, o que o ego esperaria que aconteceria agora? Não, você já está bem. Você já está indo muito bem. Porque eu já passei, irmãos, uma situação muito parecida com alguém começou a exaltar. Pastor, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho feito aquilo outro, tal. Então, é o bom mestre aí. A ideia dele é que, porque todas as coisas que ele está fazendo são coisas que eu defendo, que você deve fazer como cristão para o seu crescimento. Então, o que a pessoa esperava é que ia dar o selo, né, de aprovação ali, afinal de contas, é o pastor que está falando, que está tudo maravilhoso. Aí eu perguntei assim, o que isso tem trazido transformação na sua vida?
Antes você não fazia, agora você faz. O que mudou? Se não mudou nada, você não está fazendo nada de verdade. Pouco importa se você já leu a Bíblia todo esse ano, faz devocional todo dia, leu toda a nossa biblioteca, não tem nada na livraria para você comprar, porque você já comprou tudo. Pouco importa. Você não está vendo transformação. Todas essas coisas eu continuo defendendo, que são necessárias para a nossa vida. Boa literatura, leitura bíblica diária, devocional, vida de evangelismo, vida de serviço. Não tem nada novo. Mas se eu faço tudo isso e não traz transformação na minha vida, eu provavelmente, muito provavelmente, estou fazendo pelos objetivos errados. Aí ele foi embora que nem o jovem rico, porque não gostou da resposta. Obviamente, no coraçãozinho dele, a ideia é que eu já sei que eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer. Porque foi isso que o jovem rico falou, irmãos? Tudo isso eu observo desde a minha infância. Agora o senhor pode dar, mestre, o seu selo. Aí Jesus fez o que ele não esperava. Vende tudo que você tem, apontou como o coração dele, no caso ali dele, era idólatra. Tá? Esse irmão também não ficou muito bem, porque, de certa forma, foi apontado para ele que sem um resultado piedoso, nenhuma prática tem valor em si mesma, só naquilo que transforma a nossa vida. Então você vê, meus irmãos, essas situações, essas três manifestações, são mais comuns do que a gente pensa. E eu não me refiro apenas nos outros, não, em nós. A gente precisa ficar muito atento para isso, né? Você talvez não se vê como um mentiroso, mas tem esse hábito de exagerar. Você é a pessoa que usa o elogio para ganhar as pessoas. E quando nós percebemos, irmãos, essas coisas pequenas da nossa vida, elas precisam da nossa atenção. Porque o Senhor Jesus já mostrou para nós que o padrão não é se eu matei alguém, é só se eu pensei mal. O padrão não é só se eu fui para a cama com alguém, é se eu pensei sobre a pessoa. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que talvez você esteja pensando naqueles casos extremos. Baixa o padrão de avaliação e olha para si. Você pode não ser um profissional da bajulação, né, da jactância e do exagero, mas mesmo em níveis dente de leite, juvenil, não vale a pena armazenar esses comportamentos na nossa vida. Que Deus nos dê graça para reconhecermos isso e sermos cada vez mais autênticos na nossa comunicação uns com os outros e dando sempre glória ao nosso Deus. Amém? Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra que nos lembra de situações cotidianas da nossa vida e como precisamos dar atenção a isso no nosso relacionamento com as pessoas. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra não vem apenas nos acariciar e calentar, mas confrontar em comportamentos que precisam ser revistos para que o Senhor seja realmente glorificado nas nossas vidas. Abençoa, Deus, o dia que temos pela frente, o nosso culto nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.